Olá, boa noite. Boa noite. Mudanças na vida dos brasileiros. Saiba como a reforma tributária pode impactar o mercado de imóveis no país. Missa em Brasília marca início do mês das vocações sacerdotais e religiosas. Vocação a serviço da igreja. Aos 90 anos, Dom Fernando Penteado fala de seu apostolado em favor da evangelização. Brasil registra queda no desemprego no último trimestre do mês de junho. Pedagogia de Dom Bosco. Faculdade Canção Nova completa 13 anos de história e educação. Você está na TV Canção Nova e este é o Canção Nova Notícias que começa agora. Nesta semana, Roma ficou mais colorida, com a presença de milhares de coroinhas e acólitos que participam até sábado da 13ª Peregrinação Internacional da Associação dos Ministrantes. Por onde quer que olhe, ali estão eles, coroinhas e acólitos, com camisetas e chapéus de diferentes cores, testemunhando que vale a pena ser cristão e estar a serviço de Deus. Uma coletiva de imprensa realizada hoje pela manhã em Roma, na Sala João Paulo II, abordou o andamento da peregrinação. Posso dizer que estou feliz pelo caminho que estão seguindo e pela alegria expressada no rosto de cada jovem. É um evento muito positivo. Estamos no verão europeu, períodos de altas temperaturas na faixa dos 37 graus. Os organizadores da peregrinação ressaltam que estão atentos à saúde dos jovens. É uma jornada quentíssima, por isso funcionou bem a distribuição de mais de 50 mil garrafas de água. Antes da peregrinação, fizemos um seminário alertando aos jovens. O presidente da Comissão da Juventude da Conferência Episcopal Alemã relembrou a ocasião em que o Papa discursou aos jovens. Experiência intensa e belíssima. Recordo quando Francisco disse: "A Praça São Pedro é sempre bonita, mas convosco torna-se ainda mais." Foi uma audiência enriquecedora. O tema contíguo extraído do livro de Isaías é o ponto de reflexão dos participantes vindos de 15 países, entre eles Portugal. Em Portugal existe o Serviço Nacional dos Acólitos, ligado ao Secretariado Nacional de Liturgia, é um serviço da Conferência Episcopal Portuguesa. Este ano estiveram 300 acólitos e acólitas de várias dioceses de Portugal e por isso é também para nós uma renovada alegria no dinamismo que há um ano, precisamente, estávamos a viver em Portugal, nas dioceses e depois em Lisboa, com a Jornada Mundial da Juventude. Momento inesquecível para quem esteve no Papa Móvel, pertinho de Francisco. Foi maravilhoso. Na verdade, o meu irmão é quem foi escolhido para estar no Papa Móvel. Mas pouco antes da viagem, ele não pôde ir, porque ele era muito alto, e eu fui em seu lugar. Uma honra ficar ao lado do Papa, poder presenteá-lo e ser presenteado por ele e receber sua bênção. Eu pensei que estivesse sonhando, mas no fim percebi que era real. Em agosto, a igreja celebra as vocações. Em cada semana do mês, nós vamos recordar a dedicação dos cristãos que estão a serviço na igreja e na sociedade. A abertura do mês vocacional no país será celebrada na Basílica São Francisco de Assis, em Brasília. A missa será presidida pelo secretário-geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, Dom Ricardo Reipers. O mês vocacional tem origem no Concílio Vaticano II, para despertar os dons dos cristãos ao serviço. Em assembleia da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, na década de 80, os bispos definiram o mês de agosto como época para comemorar as vocações. Na primeira semana, o olhar é para as vocações sacerdotais, em seguida a vocação familiar, religiosa e leiga. Por isso, para ajudar nesse mês vocacional, nós temos um lema: rogai ao Senhor da Messe. Viver unido a Cristo.
Assim, é possível ouvir o chamado ao serviço. Como operários, devemos ser exemplos de vida plena no Evangelho, seja servindo na vida religiosa, no sacerdócio, no serviço missionário ou no cuidado da família. Como nos ensinou Cristo na passagem do Evangelho de Mateus, quando um homem distribui talentos a seus empregados. O secretário-geral da CNBB detalhou o tema deste ano: Igreja como uma sinfonia vocacional. Cada um vai tocando nesta grande orquestra que é do Espírito Santo e vai tornando a igreja uma bela melodia, que é a proposta da construção do reino de Deus. O Serviço de Animação Vocacional da CNBB realiza o trabalho de apoio e acompanhamento daqueles que desejam seguir a vocação sacerdotal e religiosa. Lia Flávia, coordenadora da pastoral, ensina como lidar com a insegurança durante o discernimento vocacional. Os medos, a insegurança, o olhar ao redor, né, e se dispor a uma decisão definitiva para a própria vida, nos traz esses sentimentos, mas nós não podemos deixar com que eles nos tomem, né? Precisamos entender que todos esses sentimentos fazem parte do discernimento vocacional. Uma igreja localizada no centro comercial da capital de Sergipe está completando 168 anos de existência. O templo é considerado o mais antigo de Aracaju. Em meio ao comércio e à correria do centro da capital sergipana, está a igreja dedicada a São Salvador. Quem passa por aqui faz questão de dar uma paradinha para rezar e pedir graças e bênçãos ao Divino Salvador. É o caso de Dona Terezinha, que desde os 10 anos de idade frequenta o local. Agradecer a Deus e relembrar o meu passado. Sempre vinha à missa, agradecer a Deus pelo dia vencido e continuo vindo. Esta é a primeira igreja construída em Aracaju. Foi instalada em 1856, quando o estado ainda era conhecido como província de Sergipe del Rei. Dom Pedro esteve aqui. E muitas pessoas vêm para visitar, é um momento de se encontrar com Deus, é um momento de vivenciar a graça de Deus. De hoje a domingo acontece o tríduo em preparação para a festa em honra ao padroeiro. A missa de abertura aconteceu na manhã de hoje e foi presidida pelo arcebispo emérito de Aracaju, Dom José Palmeira Lessa. Essa é a primeira igreja onde, naquela época, os fiéis vinham para esse encontro com Jesus, ser alimentado pela palavra de Deus e pela Eucaristia, não é? É importantíssimo que nós agradeçamos a Deus por ter aqui em Aracaju, já naqueles anos, iniciado a vida cristã com um templo para a pessoa reunir o povo e alimentar o povo da vida de Deus. A gente fala agora da pedagogia salesiana, história, educação, porque nesta quinta-feira a Faculdade Canção Nova está fazendo aniversário. Vamos então para o Polo Educacional Canção Nova, onde está o repórter Emerson Tersigni, que também faz aniversário e traz as informações. Parabéns, boa noite para você, Tersigni. Oi, Reinaldo, boa noite para você, boa noite para todo mundo que acompanha o Canção Nova Notícias nesta noite de quinta-feira. Obrigado, Reinaldo, pelo carinho de todo mundo do jornalismo Canção Nova, pelo meu aniversário. E é uma alegria, uma satisfação imensa estar aqui hoje na Faculdade Canção Nova. Estamos aqui no pátio da faculdade, atrás de mim, a Gruta de Nossa Senhora Auxiliadora, neste espaço tão bonito que completa hoje 13 anos. 13 anos de educação de qualidade, de comprometimento com a formação de homens novos para o mundo novo. Ontem as aulas voltaram aqui na faculdade, logo mais às 7h40 da noite haverá uma missa para celebrar estes 13 anos de existência da Faculdade Canção Nova. Então é um momento de festa, de celebração e de ação de graças por este dia especial. E para a gente falar mais um pouquinho a respeito desses 13 anos de FCN, eu converso agora com o professor Bruno Cunha, que é coordenador do curso de administração. Obrigado, professor, por aceitar o nosso convite. Quais os impactos da existência desta faculdade para a comunidade como um todo? Boa noite. Boa noite, obrigado pelo convite. Primeiro os impactos de formar o jovem. A Canção Nova tem esse trabalho de evangelização com jovens e aqui um trabalho de formação científica, acadêmica, não é? Do pensamento científico, do uso da razão, mas também com os valores cristãos, não é? Ou seja, a fé e a razão trabalhando juntos, não é? Com projetos pedagógicos desenhados com esse sentido, né? O sonho do Padre Jonas de
a Canção Nova atuar na educação. Então nós, enquanto professores, enquanto coordenadores, temos essa missão de prover um ensino de qualidade para esse jovem que chega de várias partes do Brasil e vem estudar com a gente. Perfeito. E com relação ao seu sentimento, você me confidenciava um pouquinho mais cedo que está aqui desde o início praticamente. O que passa pela sua mente, pelo seu coração ao celebrar esse momento especial? É um momento de celebração, né? Não faço sozinho a Faculdade de Canção Nova, somos um time muito forte, né? Que está aqui há muito tempo. Então é uma alegria de ver, não é? Primeiro, a doação do sócio que contribui com essa obra. Então somos uma instituição filantrópica, então os jovens estudam aqui com bolsas e ver a formação dessa pessoa, desse jovem que lá na ponta vai fazer a diferença, vai trabalhar em empresas, vai fazer gestão, vai trabalhar em meios de comunicação. Então essa é a nossa alegria, de formar pessoas para atuar no mercado de trabalho. Perfeito. Obrigado, professor, pela sua presença conosco mais uma vez. Bom aniversário, né, de Faculdade de Canção Nova. Professor Bruno, que há 18 anos é missionário da comunidade, 13 anos de FCN e há 12 anos atuando aqui como professor. Isso realmente é uma bênção. Rinaldo, eu me despeço de você e convido a toda a nossa audiência a acompanhar agora uma reportagem especial que preparamos, eu e o cinegrafista Genilson Passetti, a respeito destes 13 anos de Faculdade de Canção Nova. Conversamos com muita gente, com os alunos, e a gente confere a partir de agora. Fernanda é missionária da Canção Nova há 9 anos e desde o início de 2024 tem vivido um novo tempo. É uma graça muito grande poder respirar o jornalismo 24 horas, como essa missão, né? Não sendo apenas uma jornalista, digamos assim, mas também doando a vida, entregando a minha vida pela salvação das almas. Esse é o sentido. O mesmo caminho tem sido trilhado por Laura, que veio de Jundiaí para dar passos concretos em busca de um futuro melhor. Eu já estudei em universidade pública e realmente o ambiente aqui é bem diferente, é acolhedor. Então, além da gente se formar como profissional, a gente também tem esse cuidado de desenvolver a gente como seres humanos, né? Como pessoas atuantes no mercado de trabalho, com ética, com profissionalismo. A Canção Nova não nasceu de um projeto humano, mas de uma iniciativa de Deus. Palavras de Padre Jonas Abib ao fundar esta obra que existe para evangelizar e formar homens novos para o mundo novo. Assim também surgiu a Faculdade de Canção Nova há 13 anos, oferecendo cursos de graduação e pós-graduação aos estudantes. A FCN conta com 5 cursos de graduação: Rádio e TV, Administração, Filosofia, Teologia e Jornalismo. Que tal uma bolsa de estudo 100% integral, mais estágio garantido em um dos setores do sistema Canção Nova de Comunicação? Isso é possível para aqueles que querem colocar em prática os conhecimentos adquiridos em sala de aula. E isso é palavra e profecia do nosso fundador, Monsenhor Jonas Abib, não é? Ele já disse aqui um dia, em 2003, olha, aqui nós teremos uma faculdade. E não direi o que teremos a mais para que você não se assuste. Aquilo que o padre imprimia lá atrás como inspiração de Deus para ele se concretiza. E eu sou testemunha viva disso porque eu estou aqui desde o início, eu escutei dele. Parabéns, Faculdade Canção Nova! Neste 1º dia de agosto, mês dedicado às vocações, nossa equipe conta a história de Dom Fernando José Penteado, bispo emérito da Diocese de Jacarezinho, no Paraná, que dedicou grande parte de sua vida à igreja. Aos 90 anos, ele continua com seu apostolado, marcado pela simplicidade e confiança em Deus. Foi com o sorriso e a simplicidade que sempre o acompanham que Dom Fernando Penteado recebeu a nossa equipe na casa em que mora e onde passou a infância com a família. Nesses álbuns estão parte dos registros dos seus 90 anos de vida, muitos deles dedicados à vocação. A gente vai aprendendo com os outros, saber servir, saber ajudar, saber ter sensibilidade. É isso que empurra a gente. Nascido em 7 de julho de 1934, desde criança desejou ser padre. O paulistano foi ordenado sacerdote em 1960, na Catedral da Sé. Já no início de sua missão, foi designado para trabalhar com os mais pobres. Então, isso também mostrava o valor das pessoas e a necessidade também de um trabalho. E mais ainda, acho que quando a gente tem um contato desse, a gente mais que ganha do que a gente dá.
Em 1979, foi nomeado bispo auxiliar de São Paulo, onde trabalhou durante 2 décadas com Dom Paulo Evaristo Arnes, então arcebispo metropolitano. Sua ordenação episcopal aconteceu em Roma pela imposição das mãos do Papa João Paulo II e contou com a presença de Madre Teresa de Calcutá. A participação dos agora santos da Igreja o marcou profundamente. A presença lá em Roma também foi outro momento muito importante. E depois éramos 26 bispos que fomos ordenados junto naquele dia. Né? Tudo dá a impressão de uma igreja viva. Dom Fernando Penteado serviu a igreja por mais de 3 décadas como bispo. Tornou-se emérito em 2010, na Diocese de Jacarezinho, no Paraná. Aos 90 anos, ele vive em São Paulo, onde continua a sua missão. O bispo emérito prega em retiros, celebra missas e auxilia no trabalho pastoral da paróquia São Domingos Sávio, na zona oeste de São Paulo. Em cada passo, ele recorda o seu lema episcopal: enviai a vossa luz. Que o Senhor mande o seu Espírito, a sua luz. Sem isso a gente não pode fazer nada. Então era a minha oração: envia teu Espírito, envia tua luz. E até hoje isso me ajuda muito. Vida longa a Dom Fernando Penteado, que tanto fez e faz pelo bem da Igreja. Vamos falar de economia. A taxa de desemprego caiu no último trimestre, segundo o IBGE. Comércio e serviços fomentaram novas contratações. Letícia estava desempregada há pouco mais de um ano. No mês de julho, conseguiu um emprego com carteira assinada em sua área de atuação. Eu sou operador de controle mestre e tinha uma pessoa que eu estava conectada que ela compartilhava muitas vagas e apareceu uma vaga de São Paulo, me candidatei e deu certo. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, mostra que até junho de 2024, o percentual de desempregados caiu de 7,9% para 6,9%, a menor taxa desde 2014. Tivemos expansão no comércio, nos serviços de tecnologia da informação e comunicação, a educação básica no setor público e também serviços prestados às famílias. Segundo dados do Instituto, a população ocupada no Brasil atingiu um novo recorde, chegando a quase 102 milhões. No último trimestre, mais de 1.600.000 empregados foram registrados. O número de trabalhadores no setor privado foi o maior registrado, somando mais de 52 milhões. A expectativa é que a taxa seja mantida no mesmo patamar nos próximos meses. Porque o modelo de política e de economia adotado hoje no Brasil, ele está sendo um modelo bem conservador. A taxa nossa de desemprego tende a diminuir ainda mais um pouquinho, tá? Chegando perto da taxa ali ideal, que fica na casa dos 6,5%, 7%, porque já vai estar casando no limite com o PIB potencial, que é entre 2 e 2,5. A gente está crescendo 2, então a gente já está ali no limite do nosso crescimento. Amanhã tem mais notícias aqui de São Paulo. Até lá! Falamos agora da reforma tributária bastante aguardada pela população. O projeto de lei deve provocar mudança na vida de todos, como, por exemplo, o impacto que a proposta vai causar no mercado imobiliário. A repórter Camila Castro está ao vivo direto de Brasília e atualiza as informações para nós. Boa noite, Camila. Boa noite, Mauricé, e a todos. O texto da reforma tributária já foi aprovado pelos deputados, mas ainda será apreciado pelos senadores. O novo sistema vai simplificar os impostos e dar mais transparência, como o IVA, Imposto sobre Valor Agregado, e vai unificar 5 tributos a partir da reforma tributária, com alíquota padrão, que incidirá sobre a maioria dos produtos. O texto traz novas inovações, como cashback, que é a devolução do imposto para pessoas de baixa renda. Já no mercado imobiliário, tão falado, a reforma terá um impacto
considerável, viu? A alíquota média será de 15,9% sobre a diferença entre a compra e a venda do imóvel para as empresas. Para as pessoas jurídicas, nada muda. Sobre os alimentos, o texto não inclui a tributação zero da carne bovina e também do frango, e a cesta básica pode ficar mais restrita. Nós conversamos com um advogado tributarista que explica melhor sobre essa mudança. Vamos acompanhar. Hoje, com o modelo atual, a gente tem um impacto muito mais voltado para a família de baixa renda, tá? A reforma tributária, a gente ainda não tem aquelas certezas plenas de se vai aumentar a tributação sobre esses alimentos, se vai reduzir a tributação sobre esses alimentos. Por quê? A gente tem aí alguns economistas, a gente tem aí alguns setores trazendo cálculos, trazendo pesquisas, informando aí que haverá de fato um aumento nessa arrecadação. Contudo, por outro lado, a gente tem o governo afirmando de forma veemente que haverá uma redução dessa carga tributária. Enquanto a gente ainda está nesse momento de votação, de discutir os pontos, a gente não pode afirmar se vai haver ou não um aumento nessa carga. Importante é necessário uma reforma, é necessário que a gente tenha modificações para a gente tentar melhorar aí a questão da estrutura fiscal aplicada para as famílias de baixa renda. Crianças de 8 a 9 anos, moradoras de Belo Horizonte, já podem receber a primeira dose da vacina contra a dengue nos centros de saúde. A convocação feita pela Prefeitura começou a valer nesta quinta-feira. No começo do dia, Alessandra trouxe o filho de 9 anos nesse centro de saúde para receber a primeira dose da vacina contra a dengue. A gente sabe que a dengue, tem os sintomas que são muito difíceis, é muito ruim para a criança, fica muito debilitada. Na casa de Matheus, foi dia de atualizar a caderneta de vacinação. Tem menos chance de pegar a dengue, menos gente vai pegar a dengue, melhor. E os pais ficam mais tranquilos, Porque a gente passar por um sofrimento é uma coisa, agora o filho da gente passar é ainda muito pior, A Secretaria Municipal de Saúde disse que a ampliação acontece por causa da baixa procura pelo imunizante das faixas etárias já convocadas. Desde o início da campanha, em fevereiro, 50 mil crianças de 10 a 14 anos receberam a primeira dose da vacina e 16 mil a segunda, o que corresponde a 13% do público-alvo. Sem a segunda dose, a proteção não é adequada, então as pessoas continuam tendo o risco de ter formas graves da doença, inclusive no caso da dengue, às vezes internação, infelizmente, até o óbito. Por isso que é importante completar o esquema vacinal. As doses estão disponíveis nos 152 centros de saúde da capital e no Serviço de Atenção à Saúde do Viajante. O público de 10 e 14 anos que ainda não iniciou o esquema vacinal contra a dengue ou está com a segunda dose em atraso, também pode procurar as unidades. O intervalo entre as doses deve ser de 3 meses. Pessoas que tiveram dengue recentemente têm que esperar pelo menos 6 meses para iniciar o esquema vacinal. Mas se a pessoa já tomou a primeira dose e depois da primeira dose ela teve dengue, aí ela pode esperar só um mês. De acordo com os últimos dados da Prefeitura, nos primeiros 6 meses do ano, Belo Horizonte registrou mais de 130 mil casos de dengue. 94 óbitos foram confirmados. Marina e João mostram que tomaram a picadinha no braço e deixam um recado. Dói só por uns 5 segundos, depois relaxa o braço e não dói mais nada. Dói por uns 6 segundos, não é 5. Com a massa de ar frio indo embora do Brasil, agosto começa com tempo seco e sem chuva em alguns estados. Com isso, as temperaturas sobem nos próximos dias, principalmente no centro-sul do país, que corresponde a essa área de cor clara do mapa. Em alguns pontos, o termômetro vai marcar 5 graus acima do normal e, por isso, atenção. É o caso de Campo Grande com 34 graus, Palmas e Cuiabá com 35, Manaus com 36 graus e Rio Branco com 37 graus. Na sexta-feira não há previsão de chuva no centro-oeste, mas o sol aparece entre nuvens e a umidade deve cair ainda mais com índices bem baixos na região. No sudeste do país, a umidade que vem do mar ajuda na formação de nuvens, em parte do Espírito Santo podendo chover. O tempo vai ser firme no Rio de Janeiro, Minas Gerais
Em São Paulo, principalmente no interior do estado, onde a umidade também vai ser bem baixa. No sul do país, o dia vai ser de sol e com previsão de céu nublado, no litoral do Paraná e na costa norte de Santa Catarina, mas sem chuva. A umidade do ar deve ficar baixa no interior paranaense, mas o sol vai brilhar nas 3 capitais do sul do país. Do outro lado, na região norte, sol e calor em praticamente toda a região, com possibilidade de pancadas de chuva com raios em Amazonas, Roraima, metade norte do Pará. Mas o tempo vai ser firme no Acre e em boa parte do centro-sul de Rondônia e Tocantins. No Nordeste, o dia promete chuva forte a moderada. No leste da Bahia, Alagoas, Sergipe e no Rio Grande do Norte. Mas o tempo vai ser firme no Ceará e Piauí. Vamos falar de Olimpíada de Paris, porque o Brasil conquistou hoje mais uma medalha de prata. Caio Bonfim, natural de Sobradinho, no Distrito Federal, é medalha de prata na marcha atlética de 20 quilômetros. Com o tempo de 1 hora, 19 minutos e 9 segundos, o brasiliense obteve uma vitória inédita na modalidade. Em sua 4ª participação olímpica, Caio teve um desempenho impressionante e garantiu uma histórica medalha de prata para o Brasil. Há exatamente 1 ano, Lisboa foi palco de um dos maiores eventos católicos do mundo, a Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023. Pois é, na ocasião, a capital portuguesa recebeu cerca de 1,5 milhão de jovens de todos os cantos do planeta. Cenas que vão ficar na mente e coração do povo em Portugal para sempre. Entre os dias 1º e 6 de agosto, a capital portuguesa recebeu cerca de 1,5 milhão de jovens de todos os cantos do planeta. O peregrino número 1, Papa Francisco, cumpriu uma agenda intensa, em encontros com autoridades civis e religiosas, universitários, pessoas mais carenciadas, além de vítimas de casos de abusos no contexto da igreja no país. Desde o momento de sua chegada, o pontífice foi calorosamente recebido pelos jovens que lotaram as ruas de Lisboa em uma demonstração vibrante de alegria. Durante os dias de evento, a juventude esteve ainda em diversas atividades, como catequeses com bispos, concertos, feira vocacional e confissões no Parque do Perdão, onde também o Santo Padre confessou alguns jovens. Foi tudo um presente, foi um avanço. Um momento sempre muito esperado na parte da noite, a vigília de oração. Uma multidão que se manteve silenciosa para adorar ao Santíssimo Sacramento. Francisco deixou orientações práticas aos jovens: ser luz de esperança, ouvir a Deus e ter coragem. Por fim, anunciou a sede da próxima JMJ. Será em Coreia do Sul, em Seul. O Papa fez uma visita especial ao Santuário de Fátima na manhã de 5 de agosto. A igreja não tem portas. A igreja não tem portas para que todos possam entrar. Lisboa, com sua hospitalidade e beleza, será para sempre lembrada como o cenário de um dos momentos mais marcantes da juventude católica mundial. Jesus vive e não nos deixa sós, não mais deixaremos de amar. Morreu hoje à tarde, aos 52 anos, o bispo auxiliar de Anápolis, Dom Dilmo Franco de Campos, que atuava na diocese desde 2020 como auxiliar de Dom João Wilk. Dom Dilmo faleceu em decorrência de um ataque cardíaco. Dentre as atividades exercidas na vida religiosa, teve uma experiência missionária na paróquia Nossa Senhora Aparecida, em Londres, na Inglaterra. Os detalhes do velório e sepultamento ainda serão confirmados. Nossa proximidade e condolências ao clero da Diocese de Anápolis. Expressamos a nossa gratidão a você, sócio e benfeitor, que faz com que a Canção Nova siga evangelizando todo dia. É com a sua participação que podemos viver este mês das vocações sacerdotais e religiosas. Fechamos a campanha de julho com 104%. Estamos juntos nesta grande jornada da vida para fortalecer os vínculos do amor e da caridade. A Canção Nova segue contando com você em agosto. Conheça mais. Acesse clube.cançãonova.com. Obrigada por sua fidelidade. Ampliado e com novas atrações, o Porto Itaguaçu, local onde foi encontrada a imagem de Nossa Senhora Aparecida em 1717, foi reaberto aos romeiros.
Capela, parque e nova área de embarque para o passeio no Rio são boa opção para conhecer mais a história e venerar a Mãe de Jesus. De mãe para mãe, do olhar fixo no santuário brota uma recordação. Eu não podia ser mãe, fui em 7 médicos, o 7º disse que poderia ser mãe ou não, né? Mas eu nunca perdi essa fé. E 16, eu participei de uma missa na igreja do santuário e lá eu pedi para ela, se eu fosse merecedora, que ela me concedesse a honra de ser mãe. Um ano depois, a surpresa. Em 2017, dia 13 de janeiro, eu descobri que eu estava grávida. Recentemente, o Porto Itaguaçu foi revitalizado. Prova que aqui foi pescada a imagem de Nossa Senhora. Logo na entrada, a fonte ilustra o momento da pesca da imagem. Bandeiras de cada unidade da federação ocupam espaço logo após o monumento. As palmeiras imperiais mostram um caminho e, ao fundo, a padroeira do Brasil, guardada na Capela da Pesca Milagrosa. O que foi feito aqui? Uma nova capela. A primeira, ela não correspondia ao sentido histórico deste lugar. O oratório foi construído inspirado em uma barca. No interior, nos bancos, as ondas lembram o movimento do rio. No teto, a imagem de uma canoa. Ao fundo, atrás do altar, a arquitetura recorda as redes de pesca, envolvendo a imagem da Virgem Maria ao centro. Para compor, as estrelas recordam o trecho bíblico de Apocalipse. Simbolizando exatamente a barca do João Alves, o Felipe Pedroso e o Domingos Garcia. Ao todo, são 120 mil metros quadrados de área construída. Isso equivale ao tamanho de 15 campos de futebol. Os romeiros de Nossa Senhora Aparecida, ao chegar nesse ponto, podem vir pelo caminho do Rosário, contemplando as estações do Santo Terço e também vindo da cidade do Romeiro. Esse espaço foi construído ao lado da linha ferroviária, que também pode ser contemplada por aqueles que chegam por aqui. Aqui na Fonte dos Três Pescadores, o Romeiro tem mais 2 roteiros. No sentido sul, você pode contemplar a Capela dos Milagres, da Pesca Milagrosa. E mais à direita, o Parque dos Três Pescadores, onde foi recriada a Vila dos Pescadores da época que Nossa Senhora Aparecida foi encontrada no Rio Paraíba do Sul. É uma vila cenográfica que conta um pouquinho da história de 1717, né? Os primeiros devotos de Nossa Senhora Aparecida, como eles viviam, onde eles viviam. Então a gente tem uma casa, que é uma casa imersiva, a pessoa pode entrar ali para ter uma experiência de como era aquela época. Depois a gente tem um caminho que conta os 7 primeiros milagres de Nossa Senhora Aparecida. Na área ainda é possível caminhar pela mata e visitar o Refúgio dos Pássaros. Casal de tucanos, muitas araras, papagaios, tartarugas, seriemas, garças, patos e espécies raras, como a ararajuba, vítima do tráfico. Ela chegou arrancando todas as penas do corpo. E isso é estresse, sabe? De viver numa gaiola pequena, alimentação ruim. Então hoje a gente faz um trabalho com ela que é o seguinte, chegou, pega ela, passeia com ela, conversa com ela, dá uma coçadinha na cabeça dela, uma volta com ela, alimenta ela. Anderson tem carinho com os animais desde criança. Apaixonado neles, apaixonado mesmo. E assim, tá aqui é muito bom, cara, porque a gente tem vários projetos de reabilitação, sabe? A gente não quer ver os bichos só aqui dentro, a gente quer fazer a soltura deles. Tudo verde e muitas famílias. Isso daí é bem bacana e dá pra criançada aproveitar, conhecer também, né? Então, tá gostando bastante. E essa área a gente tá conhecendo esse ano, né? Então foi um passeio bem produtivo, muito bacana. Todo mundo é devoto de Nossa Senhora Aparecida e todo mundo vem junto visitar ela e agradecer, principalmente, né? Tem gente que gostou de um passeio. No barco. Que você visite este local para poder experimentar um pouco mais de perto esta realidade da nossa fé e aqui este lugar histórico. Recomendo, vale muito a pena vir reconhecer esse lugar maravilhoso, tranquilo, cheio de natureza, muito bonito. Podem vir visitar à vontade.
Depois de toda essa aventura, é hora de embarcar e zarpar pelas águas do Paraíba. O espaço fica aberto de quarta a segunda-feira, das 9 da manhã às 5 horas da tarde. Assista a seguir a transmissão da Santa Missa direto de Brasília. Às 9 tem a Escola da Fé e às 10 tem Além da Notícia com Ronaldo da Silva com o tema Reforma Tributária. Boa noite e até amanhã. Boa noite, paz para você.